Não tem problema Então, com isso. boa noite a todos e a todas. Primeiramente, colocar para vocês que é uma satisfação aí poder contribuir com esse circuito de palestras, né, de webinar, agora nesse período de isolamento, né, que a gente está usando mais essas mídias. Agradecer o convite do Luiz, né, que fomos colegas, então, no programa de pós-graduação da UFPR e fizemos várias cadeiras juntos e sofremos e também tivemos alegrias, né? Não é só de espinhos que vivem os estudantes, tem muitas flores também. E uma dessas flores, agora o Luiz comentou que foi aí a publicação de um artigo na área. Bom, o Luiz já me apresentou, falou um pouquinho da minha trajetória, né? Eu gostaria só de falar rapidamente do lugar, né, de onde eu falo. Estou falando aqui de Chapecó, Santa Catarina. É uma cidade que fica no oeste, né, quase divisa com a Argentina, mais ou menos 200 mil habitantes, e ela é sede da Universidade Federal da Fronteira Sul. A universidade, ela possui 10 anos, é uma universidade nova, e ela é multicamp. Creio que é a primeira universidade federal que possui campus nos três em estados diferentes, né? No caso da nossa universidade, nós possuímos nos três estados da região sul, dois inclusive no Paraná, que é Laranjeiras do Sul, que possui o curso de economia, e em Realeza. Santa Catarina, Chapecó, de onde eu estou. Nós aqui não temos economia, nós temos administração, então eu trabalho mais na administração e em outros cursos que possuem cadeiras correlatas da área de economia. E no Rio Grande do Sul temos três campi, Passo Fundo, Cerro Largo e Erechim. Então essa é um pouquinho da realidade, né, de onde eu falo. Eu leciono aqui desde 2010, que foi o ano em que iniciou os trabalhos da universidade. E o meu direcionamento para essa área de política pública, mais voltada para a política de saúde, né? Então, dentro da área de economia da saúde, eu estou me dedicando para falar sobre política de saúde e que é a proposição da nossa conversa de hoje, né? Então, o que me levou a essa área foi exatamente a atuação aqui na universidade, né? Pelo fato de não estar diretamente vinculado à economia e começar a me relacionar com colegas de outras áreas, né, acabou moldando um pouquinho essa minha ida para a área da economia da saúde. Nós temos alguns cursos da saúde aqui, inclusive curso de medicina e de enfermagem. Então, a gente trabalha de forma multidisciplinar, que essa é uma característica, inclusive, da economia da saúde, né? Ou seja, por mais que a economia da saúde trata de temas econômicos, não são apenas economistas que trabalham nessa área, né? Outros profissionais, a maioria deles profissionais ligados à área da saúde. Bom, falando um pouquinho sobre economia da saúde, né, iniciando, né, a nossa conversa, a economia da saúde ela ganha destaque nos anos 70, nos Estados Unidos, né, como não poderia deixar de ser, né, várias áreas da economia iniciam nos Estados Unidos em virtude do forte investimento em pesquisa que eles possuem. Porém, um trabalho seminal, né, na área da economia da saúde foi publicado em 63 pelo Arrow, que é um grande economista, né, já publicou, já tem vários trabalhos importantes na área, mas esse trabalho específico, que se chama a economia, a incerteza e economia do bem-estar nos cuidados médicos, né? Então, esse artigo de 63, ele é, digamos assim, o abre-alas da economia da saúde, porque ele vai tratar exatamente de algumas particularidades da oferta de saúde, principalmente os cuidados médicos, e vai trazer à tona uma característica chave dentro da economia da saúde, que é a assimetria de informações. Então, depois, lá em 70, com um artigo do Akerlof, que é o mercado dos limões, né, que trata da seleção adversa,
que vai inserindo os problemas de assimetria, né? Risco moral, seleção adversa e agente principal. Então, esses são os aspectos inerentes à economia da saúde. Mas ele, assim, nos anos 70, ele vai tomando mais corpo, vai incorporando essa área, principalmente por duas razões. A primeira eu chamo de transbordamento de estudos microeconômicos da área de capital humano, né, em que a saúde é um elemento que contribui para a formação de capital humano. Até hoje existe uma discussão quente nessa área, né, nessa linha de capital humano, em relação à causalidade, quem vem primeiro, se é a saúde ou se vem a educação, ou seja, quem gera quem. Há algumas hipóteses hoje que teríamos dois momentos. Um momento em que a saúde é que define, que gera, que contribui com o capital humano, que é uma fase inicial, a primeira infância, ou uma fase in útero ainda, e uma segunda fase, que é na segunda infância ou adolescência e em diante, que é a educação que causa saúde. Então, há vários, assim, a área microeconômica, né, discute muito a importância, esse papel da saúde e da educação, né? E então ganha relevância nos anos 70 em virtude desse transbordamento que eu estou chamando, ou seja, tem a participação importante do capital humano. E um segundo elemento é a participação do setor de saúde na economia, ou nas economias nacionais, né? Ou seja, o tamanho que o setor de saúde representa no PIB das nações é relativamente grande. Em média, né, se eu pegar aí dados da OCDE, é em torno de 10% do PIB, que é muito próximo do que é o caso brasileiro, mas se eu pegar Estados Unidos especificamente, ele já passa de 15% do PIB. Então, é uma participação bastante grande e que começa a chamar a atenção, então, dos pesquisadores, né? Então, principalmente nos Estados Unidos antes, mas em âmbito mundial hoje, essa preocupação com o tamanho do setor da economia já está bastante disseminado. Se eu pegar aí anos 90 em diante, né, meados dos anos 90, final dos anos 90, é um tema bastante corriqueiro, né, um fenômeno que se cristalizou nas economias mundiais, que é a expansão dos gastos na área da saúde. E essa expansão dos gastos, basicamente, é motivada por três fatores. Um primeiro, que é um aspecto positivo, que é a expectativa da população está aumentando, né? Isso vai gerando o que nós chamamos de transição demográfica, né? A maior parcela da população está mais velha. Com essa transição demográfica, você tem também uma mudança, uma transição que a gente chama de transição epidemiológica, ou seja, o perfil da doença, das doenças, dos agravos em saúde vão mudando. Então, assim, pessoas mais velhas, a população mais velha começa a ter doenças crônicas e que são mais custosas, né? Tem um custo maior para a reabilitação e para o cuidado. E, por fim, a própria inflação médica, né? O setor de saúde, ele convive com constantes inovações tecnológicas, muitas vezes não necessariamente testadas cientificamente, né? Mas há um apelo muito forte para o uso dessas inovações, o que acaba encarecendo os serviços. Então, tem um estudo recente, que é de um centro de pesquisa de saúde suplementar aqui do Brasil, que estimou aí a inflação médica, né? Fez um compilado de trabalhos internacionais, colocando que a inflação da saúde é em torno de 4 vezes maior do que a inflação tradicional das economias. Então, percebe-se que, de fato, os preços, né, que impactam então, no custo da saúde acaba sendo bastante elevado. Então, essa preocupação com essa elevação dos gastos, de um lado, né, e, por outro, com dificuldades financeiras do setor público, né, é que está motivando o direcionamento, né, de massa cinzenta, né, de pesquisa, de esforços de pesquisas para a área da economia da saúde. Basicamente, né, tem duas perguntas chaves, né, que envolvem aí os estudos da economia da saúde. A primeira é como a saúde contribui para o aumento da produtividade e, portanto, para aumentar o PIB, né, está relacionado com trabalhos mais macroeconômicos.
E uma segunda pergunta é como produzir saúde de forma mais eficiente, né? No caso, como formar capital saúde, por exemplo. Esse termo, né, de produção de saúde e de capital saúde é de um outro texto que posso considerar, que a gente pode considerar como seminal, que é do Grossman, que é de 72, em que ele vai trazer à tona esse termo de capital saúde e que os indivíduos, né, ele começa a analisar é um trabalho microeconômico, né, começa a avaliar o comportamento dos agentes e demonstra que a saúde gera benefícios para o indivíduo, benefícios econômicos, e, portanto, faz todo sentido o indivíduo se preocupar com a sua saúde e produzir a sua própria saúde. Então, é um artigo bastante, um trabalho muito importante nessa área da economia da saúde, junto com o Arrow, o trabalho do Arrow que eu citei no início. Bom, isso em termos gerais, né? O escopo, né, o estado, vamos dizer assim, bem resumidamente, o estado da arte, né, ou pelo menos uma breve introdução do estudo da economia da saúde, de onde ele iniciou, em termos gerais. No Brasil, ele é mais recente, eu diria que ele começa a ganhar corpo em meados dos anos 90, né, principalmente em âmbito do IPEA e da Fiocruz, que são dois órgãos aí que se debruçam bastante sobre essa área. E nós temos aí, desde 93, uma Associação Brasileira de Economia da Saúde, né, embora ela não está tão, como é que posso dizer assim, não está muito movimentada ultimamente, não tá muito atuante, e desde 2003 nós temos em âmbito, né, no âmbito do Ministério da Saúde, os núcleos de economia da saúde. Então, dá para considerar que a economia da saúde já faz parte, né, ou está sendo considerado nas discussões de política de saúde, né. Esses núcleos de economia da saúde no Ministério da Saúde, ele vai ser mais atuante, né, dependendo do ministro da Saúde que está na cadeira. Então, dependendo do ministro, esse núcleo tem uma participação maior ou menor. Eu diria que já faz alguns anos que esse núcleo não está muito atuante, e hoje aí, então, mais uma vez, nós temos um núcleo forte no IPEA e na Fiocruz. Lógico, tem vários centros de pesquisa em universidades, o FMG é forte nessa área, e a FGV também tem um núcleo de pesquisas importante na área da economia da saúde. Mas se você for, por exemplo, analisar as áreas da ANPEC, né, hoje, o que antes era bastante... Nós tínhamos muitos trabalhos na área, por exemplo, da economia da educação, né, vinculados à área do capital humano. Hoje você já começa a perceber a palavra saúde ali no meio, ou seja, já começa a tomar um pouco mais de corpo também assim, entre os economistas, vamos dizer assim, já está começando a pegar tendo maior corpo, e um dos fatos positivos, um dos motivadores entre os economistas é que também você vai tendo acesso à literatura, vai tendo acesso a pesquisas e principalmente a banco de dados, né? Então, sobre banco de dados, da área da saúde, a gente também pode falar mais à frente. Bom, então, isso em linhas gerais, assim, a evolução um pouquinho da economia da saúde, mas basicamente respondendo o que a economia da saúde estuda, basicamente se preocupa em tratar dos recursos escassos direcionados para a área da saúde, ou seja, como otimizar esses recursos em termos de produção de saúde e distribuição dos serviços de saúde entre a população, né? Então, nesse escopo, poderia estar citando aí, por exemplo, algumas áreas, né, de atuação. Saúde e desenvolvimento, que pega aí políticas de desenvolvimento e políticas macroeconômicas relacionadas à saúde. Financiamento e gasto, é uma área muito forte, tem muitos estudos ligados ao financiamento. Por quê? Porque a saúde demanda muitos recursos e esses recursos acabam competindo com outras áreas.
E especificamente no caso brasileiro, né, que nós temos aí o Sistema Único de Saúde, que é um sistema bastante robusto, vigoroso, grande, né, porque ele tem como seus princípios ser universal e integral. Então ele tem para atender toda a população brasileira, então ele exige muitos recursos. Existe toda uma discussão, né, que desde o seu início, desde que o SUS iniciou, ele não teve os recursos adequados. Então ele convive com subfinanciamento, que por sua vez vai afetar a eficiência do sistema. Então há uma vasta literatura nessa linha e que vai aumentar, né, e a tendência é se manter esses estudos porque nós temos restrições orçamentárias significativas e mais recentemente aí nós temos a aprovação da emenda constitucional 95 de 2016, que é aquela emenda do teto dos gastos, que restringe então a evolução de gastos, né? Então o que amplia a necessidade de estudos nessa área. Uma terceira linha, alocação de recursos. Essa alocação de recursos faz análises do tipo, onde que eu devo direcionar recursos? Para que tipo, por exemplo, para que tipo de modelo assistencial? Para um modelo que prioriza a atenção primária, atenção básica, que são as unidades de saúde, ou para modelos que priorizam média e alta complexidade, como hospitais. Então, esse é um estudo que a economia da saúde faz e é importante que se faça para verificar qual modelo gera melhores resultados de saúde, que é um pouco que eu trabalhei na tese, eu esqueci de falar no início, que eu desenvolvi minha tese na área de economia de saúde trabalhando com política de saúde. Então, avaliei um pouco esse modelo de atenção primária, e que é o meu foco hoje de pesquisa, avaliar o impacto da atenção primária sobre resultados de saúde. Hoje eu trabalho muito com isso. Uma outra forma de discutir a alocação de recursos é para quais regiões alocar os recursos de saúde, ou seja, verificar em quais regiões está faltando recursos e alocar da maneira mais adequada. Hoje, só para vocês terem uma ideia, nessa discussão de alocação de recursos, é um princípio do SUS, né, embora ele ainda não está sendo realizado de forma ainda efetiva, é o aspecto da regionalização dos serviços, né, para que você não necessite de cada município. Nós temos aí no Brasil mais de cerca de 5.700 municípios, municípios que têm 800 pessoas a mais de 10 milhões de pessoas, né? Então a ideia da regionalização é que você não precise em cada um desses municípios ter um hospital, por exemplo. Então a regionalização visa gerar economias de escala no sistema de saúde. Então esse é um tema que se discute dentro da alocação dos recursos. Regulação econômica é a quarta área que a economia de saúde pode se debruçar. Essa é uma área que eu avalio que está crescendo e vai crescer bastante por duas questões. Uma questão natural, né, tendo em vista as restrições que o SUS pode sofrer em termos de financiamento, vai abrir espaço para o setor privado e à medida que o setor privado amplia a sua presença, a sua participação, amplia a necessidade de regulação. Então, regulação econômica, que no caso do Brasil hoje é feita pela ANS. Então, há um espaço bastante grande para a atuação de economistas. E, logicamente, a ANS se utiliza dos estudos, né, ou da área de pesquisa da economia da saúde. A avaliação econômica de saúde, que seria analisar relações de custo-benefício entre tecnologias a serem utilizadas. E, por fim, desenho, gestão e avaliação de política pública, né? A avaliação de política pública hoje está sendo muito disseminado, utilizado, né, pelos economistas, mas eu diria que o próprio desenho de política e a gestão, a governança dessa política é uma área também bastante que demanda a presença de economistas e eu acho que não está carente hoje no Brasil. Nós temos, se você começar, por exemplo, fazer um exercício de navegar no site do Ministério da Saúde e começar a avaliar o número de políticas de saúde, né? Porque assim, nós temos uma política macro, que é a política do SUS,
Mas dentro do SUS nós temos várias políticas, por exemplo, tem política para idoso, tem política para idético, tem política de promoção da saúde, tem política de atenção básica, ou seja, tem, sem sombra de dúvidas, tem mais de 30 políticas, né? Isso chutando baixo, né? Então tem um volume muito grande de políticas, e são políticas que são realizadas de forma descentralizadas, né? É o Ministério da Saúde que pensa a política, mas quem vai executar é quem está lá na ponta, que é o município. E aí você tem várias restrições técnicas, né, para gerir todo esse processo. Então, acho que assim, é fundamental que tenha a presença de profissionais que possam contribuir nessa gestão dos processos da área da saúde. Então, esse é o escopo do estudo da economia da saúde, e a sua relevância, ela é basicamente porque trata e decorre do estudo do maior bem econômico de uma nação, né, que é a vida das pessoas. E aí, se vocês me permitem um trocadilho com a riqueza das nações, né, Wealth of Nations, né, no caso seria Health of Wealth, né, a saúde é a riqueza, ou a saúde da riqueza das nações. A saúde seria a riqueza das nações. Países que não investem em saúde provavelmente podem entrar numa armadilha de pobreza, né? Porque os custos para recuperar a saúde dos indivíduos são muito elevados. Então, investir na saúde dos indivíduos é um investimento importante, assim como é investimento em educação. Então, essa é a contribuição dos economistas da saúde. Então, isso, acho que em linhas gerais, né, para não me delongar aí, né, falando um pouquinho da área da economia da saúde, vocês perceberam, né, que eu comecei a falar um pouco do SUS. O Luiz já tinha comentado que não tem como não falar do setor público, né, principalmente no caso brasileiro, que tem esse sistema de saúde vigoroso, mas é bom lembrar que o SUS, né, ele não é somente público, né? Nós temos atuação do setor privado de forma complementar, e que eu destaquei que ele tem possibilidades de avançar, né, pelo perfil do governo que nós temos aí, e também por questões de restrição orçamentária. Ou seja, os dois atuam de forma conjunta e complementar, setor público e setor privado. Mas tem um detalhe importante, né, ao mencionar o setor público, quando a gente fala de economia da saúde, porque, como eu mencionei no início, né, no trabalho seminal na área da economia da saúde, que foi o trabalho do Arrow, né, que ele destacou a simetria de informações. Então, a simetria de informações é uma falha de mercado, né? Então, por si só, já se justifica a presença do Estado, né? Então, esse é um elemento que, mesmo que a gente não queira ou não defenda, né, essa questão do Estado, ele vai estar presente aí nessa discussão. Enfim, isso um pouco de economia da saúde. Então, uma outra questão assim, que talvez vocês possam estar se fazendo, né, e que o Luiz provocou, é por que a gente falar do período pós-pandemia, né, já entrando um pouquinho mais para falar do momento que a gente vive hoje, né? Tendo em vista que nós ainda não saímos, né, da pandemia propriamente dita, a gente está direcionando um volume muito grande de esforços para superar o momento que essa situação de inibir ou achatar a curva, né, estamos ainda na parte ascendente da curva, então a gente nem saiu do problema, e por que já falar do momento pós-pandemia? Então, justificando, né, primeiro, acho que é um papel fundamental de direcionar esforços para o momento atual, né? E aí tem, além de economistas, né, tem um papel até maior para os profissionais da saúde, né, sejam médicos, enfermeiros, biólogos, engenheiros químicos, epidemiologistas, né, se debruçando aí para análise de modelos e na tentativa de criar um remédio, uma vacina, né? Então, logicamente, todo o esforço é nesse sentido, mas eu reivindiquei a tratar do pós-pandemia porque, primeiro,
para trazer um tema muito caro para nós economistas, que é a questão do planejamento econômico, né? Então, vamos trazer para a sala esse tema e começar já a planejar depois. Estou partindo do princípio que nós vamos conseguir superar esse momento da pandemia, né? Que a gente vai achar um remédio, vai achar uma vacina e vai conseguir sair dessa situação, sendo bastante otimista. E espero que em breve, né? Mas, ao sair, como é que vai ser essa situação, né? Existe alguma perspectiva, né, para essa área da economia da saúde, ou como essa área pode contribuir? Então, o primeiro aspecto é esse, que a gente já comece a pensar nessa fase 2. Pensar na fase 2, né, no pós-pandemia, não quer dizer que a gente vai estar deixando de lado a fase atual, né? Tem pessoas se debruçando sobre isso e precisa pessoas para se debruçar sobre o outro momento. Então, o primeiro aspecto é isso, a gente pensar nesse planejamento, que na minha avaliação, por falta de planejamento, por falta de uma cultura de planejamento, né, nós vivenciamos alguns gargalos, né? Até, por exemplo, falta de equipamentos, né? Falta de leitos de UTI, e situações assim que eu até me arrepio, né, de falar, porque são questões que aparentemente parecem questões básicas, mas que acabaram pegando na ponta, que é, por exemplo, a falta de equipamento de segurança para profissionais de saúde. Então, o planejamento, ele contribuiria significativamente para inibir essa situação de gargalo que a gente vivenciou. Bom, pensar o pós-pandemia é pensar uma situação, uma conjuntura, né, em que o cenário vai estar um pouco mais difícil, né? Primeiro, vai ter uma ampliação na demanda pelos serviços de saúde, né? Ou seja, tanto para tratar de novos casos que podem aparecer, como para tratar de casos represados. Então, ou seja, como gerir, como gerenciar um sistema de saúde no pós-pandemia, sabendo que a situação vai estar um pouquinho mais difícil, né? Então, a primeira delas é isso, um aumento na demanda. Quando eu falo de aumento na demanda do sistema de saúde, não dá para esquecer que, embora a gente esteja priorizando e direcionando o holofote para o Covid, né, que naturalmente esse é o foco no momento, mas o Brasil já passava por outras epidemias, né? E aí eu vou destacar uma epidemia grave, né, que a gente já convive há alguns anos e ainda não conseguiu superar, que é a dengue. Em janeiro, para vocês terem uma ideia, o Brasil tinha aproximadamente 700 mil casos de dengue, né? E há alguns anos, talvez 5 anos atrás, 5, 6 anos atrás, a epidemia de dengue, né, que já existia, gerou problemas de zika e chikungunya, né? Então, veja, nós ainda estamos lidando com outras situações, problemas de saúde, e que isso agora agravou com a questão do Covid, e passando a pandemia, esses problemas eles vão estar presentes e a gente precisa lidar com eles. Outras situações importantes relacionadas com a saúde que vão ampliar a demanda no sistema de saúde. A própria transição demográfica, que eu já citei, e um outro problema que muitas vezes fica um pouco apagado, né, que não vem muito à tona, mas ele está tomando corpo, vamos dizer assim, ele está se desenvolvendo, está maturando, é a questão da obesidade infantil. Em recente publicação, por exemplo, num periódico inglês, o The Lancet, talvez você já tenha ouvido falar para ele, é um dos periódicos renomados na área da saúde, destaca que a obesidade infantil é um dos maiores problemas de saúde pública no mundo, né? E o Brasil não é diferente. Inclusive, tem projeções aí para que em 2030 nós temos aí cerca de 13 milhões de crianças em obesidade. E o que isso implica? Implica uma série de problemas de saúde que vão desembocar no sistema público de saúde. Então, pós-pandemia, a gente vai ter que lidar com essas questões. Uma outra situação que vai estar mais grave no pós-pandemia vai ser a redução de receitas, né? Ou seja, tem toda uma discussão, né? Nós estamos aí diariamente
atualizando estudos sobre projeções, né, da atividade econômica, né, e as projeções cada vez mais negativas, né, com relação ao impacto econômico, e esse impacto econômico negativo vai ter um resultado direto na arrecadação do governo, né, ou seja, se já estávamos passando por restrições de financiamento para o SUS antes da pandemia, no pós-pandemia isso vai se agravar. Por que eu chamo a atenção desses dois aspectos no pós-pandemia? Porque vai ser um cenário que vai exigir respostas, me perdoem o trocadilho da palavra, mas respostas e ações mais cirúrgicas no sistema de saúde, ou seja, literalmente a gente vai precisar otimizar num nível maior os recursos que já eram escassos, eles vão estar um pouquinho mais escassos no pós-pandemia. Então, a importância dos estudos na área da economia de saúde, eles tendem a se elevar significativamente. Tá? Então, esse é um pouco da justificativa de por que tratar do pós-pandemia, porque eu acho que no pós-pandemia tem um espaço muito grande para a gente estar atuando, né, e se programando, se planejando para não pegar a bomba já estourando, né, tentar se precaver, preparar o terreno para esse período na saída da pandemia. Bom, e como que a economia da saúde pode ajudar, né, a superar esse problema no pós-pandemia? Eu diria que a economia de saúde pode ajudar exatamente atuando sobre essas áreas que eu destaquei no início, né? Principalmente, né, se a gente estiver focalizando aí no SUS, no Sistema Único de Saúde, é contribuir no desenho, na coordenação e na avaliação de política pública, né, ou política de saúde propriamente dita, né? Principalmente no aspecto da coordenação coordenação no sentido de gestão, de gerir os sistemas, né? Tem um aspecto importante quando eu falo da contribuição da avaliação, do desenho de políticas, da coordenação e da avaliação, que é pelo menos é um ponto de vista, né, que eu tenho, que um dos legados dessa pandemia é que o SUS vai redobrar a sua importância, né? Por que vai redobrar a sua importância? Primeiro, pela capilaridade, pela capacidade de atendimento, né? O SUS hoje, na forma com que ele está arquitetado, ele chega nos 4 cantos do país. Logicamente, ele tem restrições, mas essas restrições podem ser derivadas de um processo histórico de subfinanciamento, mas o fato é que ele chega nos 4 cantos, né? E ele possui tecnologias de atuação que trazem bons resultados se geridos adequadamente. Mas a população percebe a importância do Sistema Único de Saúde e a forma com que os profissionais de saúde ligados ao SUS estão trabalhando, né, estão ampliando aí essa percepção positiva da população, e então é mais um elemento para ampliar a importância do SUS. Aliado à importância, né, é importante que se reflita sobre o fortalecimento dele, né, o que vai direcionar, que necessita, né, direcionar maiores esforços aí para ampliar a capacidade de atuação do SUS, né. Um elemento importante, né, quando eu falo de importância do SUS, de fortalecer o SUS, é o papel que ele tem para a redução das desigualdades no pós-pandemia. Provavelmente vai ampliar um impacto econômico negativo aí da pandemia, é o aumento da pobreza, né, da desigualdade, e o SUS ele tem esse papel que pode atenuar, né, esse impacto da desigualdade, porque pelo fato, né, de ele estar atendendo qualquer tipo de todas as pessoas, né? Não, ele não cobra, os serviços são gratuitos, são públicos.
Então, esse seria o papel da economia da saúde. E, bom, já indo fechando a minha fala, acho que eu estou me estendendo, e aí eu dou liberdade para o Luiz ir monitorando o meu tempo também, chamando minha atenção, mas dentro do SUS, né, falando em otimização de recursos, nós podemos se perguntar, não, legal, Darlan, de fato o SUS tem um papel, até concordo contigo, o SUS tem um papel importante e tal, mas como fazer, né? Existe uma possibilidade de dentro do SUS, né, alinhado com tudo isso que você falou, com a economia da saúde, de ele otimizar os recursos, eu diria o seguinte, nós podemos citar duas diretrizes, né, de política pública para o SUS, e que não é nada de novo, né? O que eu vou falar não é reinventar a roda, são elementos que o próprio SUS já utiliza, mas não consegue ainda efetivar adequadamente, muitas vezes por falhas de gestão. Por isso que eu destaquei o fato que uma das contribuições da economia da saúde no pós-pandemia é contribuir nessa melhoria da governança do sistema, e que uma das diretrizes seria intensificar o papel da política de promoção de saúde, né? O que seria a promoção de saúde? Promoção de saúde é uma concepção, né, uma forma de lidar, de prestar o serviço de saúde, né, mas ele parte de uma concepção mais ampla do que historicamente a gente vê a saúde ou a prestação de serviço da saúde. Culturalmente, né, nós avaliamos que quem resolve, né, problemas de saúde é o aspecto da medicalização e do hospital, né? Só que a medicalização e o hospital, eles tratam propriamente da doença, né, quando o indivíduo ele já está doente. A promoção de saúde, né, essa concepção, visa atacar ou estimular que o indivíduo cuide de sua saúde, né, e busque ampliar o seu bem-estar físico e mental sem ficar doente, né? Ou seja, ele trabalha na linha de educação em saúde para estimular hábitos saudáveis dos indivíduos, né? Evitar vícios, evitar situações que possam comprometer a sua saúde. Ele parte do princípio de que promover a saúde, estimular que o indivíduo se cuide ou cuide da sua saúde é bem mais barato do que tratar da doença. Tá? Então, essa é uma concepção bastante forte do Sistema Único de Saúde. Existe uma política nacional com relação a isso. É um dos eixos de trabalho, por exemplo, da estratégia de saúde das famílias, né? Mas ele ainda não funciona adequadamente. E por que eu falo isso? Porque a gente percebe ainda que há muitos, assim, as pessoas ainda procuram as unidades de saúde, as pessoas ainda ficam muito doentes, né? A questão da dengue que eu citei há pouco tempo, há pouco, né? Denota que a promoção de saúde ainda está um pouco falha. Acho que ainda há um grande espaço para ser trabalhado para estimular a promoção de saúde. E a promoção de saúde ela vai bater numa tecla que é a responsabilidade do indivíduo perante sua saúde. Então, quem trabalha, o pessoal da saúde que trabalha com promoção da saúde, é um pouco contrário a essa visão de responsabilizar o indivíduo. Mas acho que não tem muita saída, né? Nós temos que responsabilizar as pessoas pela sua saúde também. Não é só isso, mas também. Esse movimento, só para vocês terem uma ideia, ele iniciou, né, no final dos anos 70, e aí o Canadá foi o país que liderou esse processo de ampliar o escopo da saúde, né? Ou seja, a saúde não advém apenas da medicalização e do hospital, né, da assistência à saúde, mas advém de outros elementos, como o próprio comportamento do indivíduo e do ambiente
em que ele está. Então, teve toda uma campanha, né, pelo governo canadense. O Canadá, inclusive, tem um sistema de saúde que se assemelha ao Sistema Único de Saúde brasileiro, né, e começou essa campanha de que os indivíduos também precisam se cuidar. Ou seja, nós podemos atuar nessa linha para evitar que o indivíduo fique doente. E é um pouco, né, do que o Grossman trabalha no seu artigo, né? Então, eu também busco aqui fazer essa ponte com a literatura, né? Ou seja, que está se atuando na ponta, no trabalho propriamente dito de saúde, na oferta do serviço de saúde, com o que a literatura aponta, né? Então, essa seria uma diretriz da política, o foco na promoção de saúde. A segunda diretriz da política seria investir em políticas intersetoriais, né? E o que seria políticas intersetoriais? Políticas intersetoriais, elas partem do princípio de que os problemas econômicos, os problemas socioeconômicos, né, eles são multifatoriais. E a própria saúde é multifatorial, né? Voltando um pouquinho, né, toda a discussão sobre promoção da saúde parte do princípio que a saúde ela é determinada por diferentes aspectos, né? Então, a saúde é multidisciplinar, né, ou depende de outros setores. Então, políticas intersetoriais visa juntar setores diferentes para se debruçar sobre um mesmo problema e fazer ações conjuntas, basicamente é isso. Ações conjuntas de setores diferentes para resolver um problema. Esse tipo de política, ele pode gerar ganhos de escala significativos e numa situação em que nós temos restrições ou vamos conviver com restrições de recursos, seria uma ação muito oportuna, né, e eficiente do ponto de vista econômico, né? Ou seja, você, com um determinado quantitativo de recursos, você acaba resolvendo vários problemas. Um exemplo clássico, né, e com bastante evidência, né, de política intersetorial é a política de mobilidade urbana, né? Ou seja, uma política de mobilidade urbana que estimula transporte público ou ainda ciclovias, que inclusive é o que o Reino Unido vai apostar agora no pós-pandemia, né? Já tem todo um projeto de ampliar, por uma questão também de necessidade, né? de ampliar a distância entre as pessoas, então a aposta é nas ciclovias, mas também pelo fato que o uso de bicicletas, né, estimula a questão do exercício físico, enfim, reduz a poluição. Então, uma política de mobilidade urbana que estimula transporte público diferenciado, né, transporte público propriamente dito, ciclovias, além de reduzir tráfego de automóveis, reduzindo congestionamento, reduzindo o tempo de deslocamento, reduzindo poluição, reduz acidentes, que hoje é uma das grandes fontes de demanda no Sistema Único de Saúde, e reduzindo a demanda no sistema de saúde por conta dos acidentes, logicamente você reduz custos e principalmente está garantindo saúde da população. Então esse é um exemplo clássico de política intersetorial. Você investe na mobilidade urbana, mas você tem ganhos na área da saúde. E aqui tem um princípio básico, né, da política intersetorial, que é o seguinte: a saúde sozinha não, o setor da saúde, né, ou seja, as unidades de saúde, os hospitais, sozinho eles não vão conseguir resolver os problemas da saúde da população, porque a saúde da população depende de outras áreas. Por isso, a importância, a relevância de políticas intersetoriais. É uma questão até de sobrevivência do sistema. Se hoje eu colocar todo o recurso, todo o orçamento do governo no SUS, ainda assim teremos problemas de saúde. Por quê? Porque a saúde sozinha não resolve os problemas da população, porque eles dependem de outros aspectos. No caso brasileiro, nós temos algumas políticas intersetoriais, né?
vou citar rapidamente, qualquer coisa depois a gente pode entrar nos detalhes, né? Nós temos aí, citar dois exemplos, né? Política Nacional de Alimentação Escolar, que direciona aí, é uma política, teve uma inovação em 2009, que prevê direcionamento de 30% dos recursos para aquisição de alimentos da agricultura familiar local. Nós temos aí o programa Saúde na Escola, que força o diálogo entre profissionais da saúde e da educação. Nós poderíamos incluir também outras políticas mais macroeconômicas, como política tributária e creditícia, em que, a partir do subsídio, né, cria-se incentivos para que o setor privado realize comportamentos mais alinhados à promoção da saúde. E aqui fica um comentário importante sobre esse tipo de política, porque a Europa hoje, toda a política econômica voltada a atenuar os impactos econômicos do Covid está sendo direcionado para descarbonizar a sua economia. Então, a Europa está direcionando um volume de recursos, ou melhor, está direcionando seus esforços, né, da sua política econômica para descarbonizar a sua economia, ou seja, um apelo muito forte para a economia verde. E a economia verde, ou seja, melhorar o meio ambiente, você tem um impacto na saúde também. Então, é um exemplo de política intersetorial.